sessão extraordinária no início da manhã desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram mensagem do governo que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A redação final acatou cerca de 80% das emendas apresentadas pelos parlamentares. As receitas previstas para o ano que vem são de cerca de 52 bilhões de reais e as despesas 72 bilhões. O que o deputado faz na aprovação do LDO é, atendendo aos anseios, em especial da população que ele serve, da população que ele representa, é colocar programas, instituir novos valores para programas existentes, criar novas ou nova noção, sabe, de atendimento social, é você achar uma obra de infraestrutura importante, você coloca. Obrigatoriamente não quer dizer que o orçamento vai trazer isso. Então, a LDO é só um parâmetro, é como se você fosse uma carta de intenções, que é uma carta de intenções obrigatória para que o governo, com esse parâmetro, possa fazer o orçamento anual que vem ao encontro do plano plurianual. A LDO, ela formata o que foi proposto no plano plurianual para poder colocar na lei orçamentária anual. Analisada ainda a proposta do governo que estabelece teto de gastos para os poderes executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria para os próximos 3 anos. Essa é a última contrapartida com a União para a assinatura do regime de recuperação fiscal. De acordo com um texto enviado, o limite máximo de despesas primárias para 2018 será correspondente à despesa liquidada de 2015, mais correção de 10,67%, referente à inflação de 2015. Não serão consideradas no cálculo despesas como transferências constitucionais aos municípios, transferências voluntárias aos municípios para as áreas de saúde e educação, recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, recursos de fundos especiais dos poderes, Ministério Público e Defensoria, créditos extraordinários, reservas de contingência, encargos de antecipação de royalties, pagamentos de precatórios judiciais e programas de demissão voluntária. Durante a discussão, o projeto recebeu 104 emendas. À tarde, os parlamentares realizaram reunião de líderes partidários e representantes dos poderes para analisar as propostas de alteração à mensagem do governo. Durante o encontro, o defensor público-geral do Estado disse que a Alerj foi essencial para o acordo e que o teto inicial enviado pelo Executivo ia inviabilizar o trabalho da Defensoria. A Assembleia Legislativa examinou todos os dados orçamentários da Defensoria Pública e pôde verificar que o orçamento da Defensoria Pública é muito ajustado, de modo que, utilizando o ano de 2015 como referência para o estabelecimento do teto dos gastos, nós teríamos um resultado em que o teto seria inferior à despesa atual da Defensoria Pública. Portanto, nós temos um teto que não permitiria a Defensoria Pública fazer o que já faz hoje. Dessa forma, era necessária uma solução para isso. Portanto, além de aprimorar o projeto, a Assembleia Legislativa foi muito importante na construção de um acordo para que, quando for votada a Lei Orçamentária Anual, o orçamento da Defensoria Pública será respeitado e, claro, respeitando toda a necessidade de redução de despesas, mas ele poderá arcar com as despesas necessárias para a continuidade do serviço da nossa instituição. A Defensoria, que tem um apelo muito forte por conta da atuação, que teve aqui diversas emendas. No único dia foram 104 emendas apresentadas, o que demonstra o interesse dos parlamentares por essa matéria. Mas fechamos bem, um texto que contempla de forma orgânica todos os órgãos de poder e dessa forma contempla a Defensoria. Enfim, todos os pontos que a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, exigiu para que o acordo fosse fechado com o governo do Estado, foram incluídos nesse texto de hoje. Então foi uma vitória importante, uma vitória simbólica do Parlamento, demonstrando à sociedade do Rio de Janeiro e aos servidores que estamos caminhando para frente. E agora fechamos realmente esse período legislativo, vamos para o recesso já com um dever cumprido. Votamos todas as matérias, todos os 9 pontos exigidos pela União foram cumpridos pelo Parlamento. Agora é torcer para que o governo consiga assinar esse tão sonhado acordo
e pague o salário dos servidores e retome com qualidade o serviço que a sociedade tanto precisa. O relator do projeto de recuperação fiscal na Câmara, deputado Pedro Paulo, disse que a aprovação do texto definido durante a reunião, sem alterações, será importante para que não haja entraves com o governo federal. O parlamentar explicou ainda que o limite de gasto de 65 bilhões de reais para o ano de 2018 refere-se a despesas obrigatórias como gasto com pessoal, por exemplo. Toda essa negociação foi feita ontem até tarde da noite, hoje de manhã aqui com o líder do governo, com o líder do PMDB, dos outros demais partidos, no Colégio de Líderes, discutindo alterações, novas redações do projeto, que ele, ao mesmo tempo, contemplasse o desejo da Assembleia, majoritário da Assembleia, mas, ao mesmo tempo, não ferisse princípios também que são definidos pelo credor principal, que é a União, para que nós possamos, ao aprovar a lei de teto aqui na Assembleia, possa imediatamente abrir as condições para assinar o acordo entre o governo do Estado e o governo federal. Então foi basicamente esses ajustes que nós fizemos um ajuste importante que era na questão do teto. Nós tínhamos uma discussão sobre qual a natureza de despesa que era necessária fixar o teto. Tinha uma redação primeira que falava de despesas primárias, que são despesas mais flexíveis, que incluem custeio e investimento, mas era importante dizer que não só o governo federal, mas a legislação, a Lei 159, na qual fui relator, ela fala especificamente sobre despesas obrigatórias, disciplinar a expansão das despesas obrigatórias, que são despesas que têm menos discricionalidade, que a gente chama, são despesas que o gestor, no caso o governador, tem menos autonomia, porque elas foram constituídas a partir de lei ou de dispositivos constitucionais, então são menos flexíveis. Mas disciplinar a expansão desse gasto era o objetivo principal da Lei 159, que é justamente o que a lei do teto pretende, que é disciplinar o crescimento dessas despesas obrigatórias. Eu acredito que esse é um dos projetos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro das últimas décadas, e ele abre a oportunidade para que nós possamos fazer o ponto de virada da maior crise que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro. Daí a importância da aprovação desse conjunto de leis federais e estaduais para que a gente possa oferecer esse instrumento ao Estado do Rio de Janeiro e buscarmos o caminho aí de debelar essa crise. Após a reunião, os parlamentares retornaram ao plenário para votar a proposta. Foi definido que o teto de 2018 vai corresponder à despesa obrigatória líquida do ano de 2015, com correção de 15,27%. O teto vale por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. O substitutivo, com o texto final, foi aprovado por 49 votos favoráveis, 10 contrários e 2 abstenções. 11 emendas destacadas foram rejeitadas. A gente tem dito reiteradamente da necessidade de ajuda federal para que o Rio se reequilibre. Então nós construímos um texto e as minhas emendas com as dos demais parlamentares que as fizeram são no sentido de impor um teto aos poderes no nosso Estado, mas também dialogar com a exigência que o poder federal faz para que a gente não fique de fora dessa possibilidade de regime, porque a adesão ao regime de recuperação é que permitirá ao Rio de Janeiro nos próximos anos se reequilibrar, botar os salários dos servidores em dia e devolver a prestação de serviços de qualidade. Eu acho que teve que aprovar uma lei, é importante para que o governo federal tenha segurança jurídica para assinar o termo de recuperação fiscal com o Rio de Janeiro, fazer os empréstimos pertinentes à assinatura desse termo, mas eu continuo achando, e aí eu vou aqui corroborar o pensamento do presidente Pisciani, que era desnecessária essa imposição. É muito mais um instrumento jurídico de garantias jurídica do que de garantia contábil financeira. A assinatura do regime de recuperação fiscal garante que o Estado tenha o pagamento da dívida com a União e instituições internacionais suspenso por 3 anos. A retomada dos pagamentos será gradativa nos 3 anos seguintes. Os arrestos nas contas do Estado também ficam suspensos. O governo do Estado prevê um alívio de 62 bilhões de reais para os cofres do Rio. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da deputada Marta Rocha, que regulamenta a prática esportiva de paintball e airsoft no Estado. O texto prevê quais equipamentos podem ser utilizados e como eles devem ser transportados.
Os fornecedores do material devem manter o cadastro dos clientes por 5 anos e enviar os dados dos compradores ao Exército e à Polícia Civil. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. E os deputados aprovaram anistia administrativa aos servidores públicos civis e militares do Estado que participaram de manifestações entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. O projeto de lei foi assinado por 39 parlamentares e 2 ex-deputados da Casa. O texto segue para sanção do governador. Lutei muito, houve o apoio à iniciativa de vários parlamentares que concordaram em ser signatários da iniciativa e hoje nós concluímos essa etapa com a aprovação unânime, a anistia administrativa, esperando a compreensão, especialmente na área militar, dos comandantes-chefes e diretores, que a anistia é a forma mais elevada de entendimento e de superação. O Detran do Rio pode passar a incluir questões sobre o tráfego de bicicletas na prova teórica de habilitação. A circulação de bicicletas durante o exame prático de direção pode ser obrigatória também. O projeto do deputado Anderson Nogueira autoriza o Detran a implementar as medidas com o objetivo de promover o respeito ao ciclista. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O objetivo é educativo. Nós temos que ter uma convivência cada vez mais harmônica entre veículos automotores e as bicicletas. E nesse sentido, a gente inclui nas provas do Detran de habilitação ou referentes à habilitação, pelo menos uma questão ou mais questões relativas a essa convivência bicicleta-automotores. Fabricantes de produtos de beleza, cosméticos e preservativos do Estado do Rio podem ser obrigados a inserir nas embalagens um alerta sobre a violência contra a mulher e o número telefônico 180 para denúncias. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Esse é o objetivo, que as mulheres passem cada vez mais a ter acesso a essa informação do 0800, que é o número que pode ser ligado e denunciado qualquer tipo de violência que a mulher possa sofrer. O Estado pode ter uma política de captação de doadores de sangue. O objetivo é mapear e cadastrar os doadores e realizar campanhas de conscientização para manter os bancos de sangue abastecidos. A matéria do deputado Dr. Deodalto foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Esse projeto é de suma importância para esses pacientes que estão na fila de espera do Estado do Rio de Janeiro por uma cirurgia letiva. Porque com a falta de sangue não é realizada essas cirurgias. E com esse projeto esperamos aumentar de 250 unidades recolhidas dia para 500 unidades dia. O cargo de agente socioeducativo do DEGASE pode passar a se chamar agente de segurança socioeducativa. O objetivo do deputado Bruno Dauaire é adequar a nomenclatura ao registro da classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. O projeto aprovado segue para a análise do governador. Na verdade, o exercício próprio da função deles, eles já fazem toda essa questão relacionada à segurança, né? Fazem a questão da segurança relacionada aos servidores, aos visitantes, né? As autoridades que vão ali, eles precisam manter a ordem do sistema. E a gente só está incluindo segurança porque justamente eles já exercem isso. E um outro fator que também é importante dizer, que é a questão da valorização desse servidor, é incluí-los dentro do contexto de segurança pública, para que eles possam também, dentro dessa valorização, receberem os seus salários prioritariamente, assim como a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil. O deputado Dr. Giulianelli quer que o Estado faça acordos de cooperação com as prefeituras para financiar programas municipais de coleta seletiva. O projeto pede prioridade para a utilização de mão de obra das cooperativas de catadores. O texto foi aprovado e volta ao plenário para mais uma votação. Esse projeto vem exatamente isso, favorecer, através de acordos, de convênios, que os demais municípios que têm menos condição financeira, têm um baixo IDH, eles se beneficiem também dessa que é uma legislação moderna, com toda certeza. As grandes cidades do mundo, Paris, Londres, Nova York, utilizam desses mecanismos para tratar o seu lixo e incentivar a sua coleta seletiva.
Agressão contra a mulher pode render multa no Rio de Janeiro. O projeto do deputado Renato Cozzolino prevê que o agressor pague pelos serviços públicos que foram acionados para socorrer a vítima, como atendimento móvel de urgência, identificação e perícia, salvamento, policiamento ostensivo e polícia judiciária. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O leite de vaca servido nas escolas da rede pública estadual pode ser fortalecido com ferro elementar em pó. O objetivo da proposta do deputado Benedito Alves é reduzir a incidência da anemia causada pela deficiência de ferro em crianças e adolescentes. A proposta recebeu 2 emendas. Proprietários de barcos, lanchas e embarcações similares poderão ser obrigados a instalar um medidor de quantidade de combustível. O projeto da deputada Zeidan tem como objetivo dar mais segurança ao usuário. A fiscalização deverá ser feita pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto recebeu 1 emenda e retorna às comissões. E a deputada Lucinha quer diferenciar as garrafas de água mineral natural obtida na fonte das de água tratada ou adicionada de sais. As embalagens retornáveis de água tratada devem ser de 15 litros e ter coloração vermelha. Já os garrafões de água mineral devem conter 10 ou 20 litros. Além disso, os rótulos devem informar o tipo de água envasada. O projeto recebeu 9 emendas. E no encerramento do semestre legislativo, antes do recesso parlamentar, o presidente em exercício, o deputado André Ceciliano, ressaltou a parceria entre a Alerj e o governo, no sentido de aprovar os projetos enviados à casa, que eram prerrogativas do Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro. O parlamentar espera que agora os salários dos servidores ativos e inativos sejam regularizados. A Assembleia Legislativa deu demonstração aqui para a população do Estado do Rio de Janeiro, dos deputados da oposição ou da base, discutindo, melhorando as mensagens, avançando. E a gente agora passa essa bola para o governo federal, o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, para que a gente possa assinar esse acordo de uma vez por todas e imediatamente, o mais breve possível, também colocar os salários dos servidores ativos e inativos em dia, porque a gente precisa tirar o Estado da inércia, fazer com que o Estado possa movimentar essa economia para que possa voltar a crescer, para que a gente possa prestar o melhor serviço na área de educação, saúde, principalmente na área de segurança para a população do Estado do Rio de Janeiro.